Que toda palavra dita venha do Espírito. Lua, ilumine o meu caminho com a sua luz pálida. Olá, estamos vindo do Arcano da Torre, que vai representar os momentos onde a nossa vida desaba. Observe como isso acontece ou já aconteceu em algum momento durante a sua jornada. É importante lembrar de que tudo isso faz parte mesmo do nosso caminho. A vida não é algo completamente estável e imutável. Depois disso, quando a nossa torre cai, quando a nossa estrutura desaba, quando aquilo que nos era aparentemente seguro vem ao chão, nós encontramos a estrela que nos lembra que a nossa fé ela é inquebrável. Essa sim é inquebrável. Às vezes ela parece nula, às vezes invisível demais, mas se a gente buscar a reconexão, a gente encontra. Nem sempre ela será visível, mas presente ali ela estará. Em algum momento a gente se reconecta com ela novamente. Então o Arcano da Estrela vai nos trazer e nos renovar a nossa fé, a nossa esperança. Muitas vezes, quando a gente perde o chão diante de alguma situação, a vida vai trazendo outros caminhos, as sincronicidades. O que são elas? Você encontra uma pessoa que te fala algo que você precisava ouvir, você passa por um caminho e encontra ao chão um bilhete, esse bilhete parece ter uma mensagem diretamente para você. Tudo isso vai parecendo os sinais da vida. Essa é a estrela. É o momento onde o sagrado nos lembra de que ele existe e de que a forma como ele se comunica com a gente não é direta. Não é a partir de um anjo que vai descer do céu. Não é a partir de uma mensagem clara e objetiva. Na maioria das vezes essa comunicação acontecerá a partir dessas sutilezas. E isso renova a nossa fé. Essa é a estrela. Então, depois que tudo desabou, que a gente se libertou, que a gente se viu despido diante da vida, é o momento onde a gente passa pelo grande teste no Arcano da Lua. O Arcano da Lua vai representar uma das fases mais difíceis que todos nós passamos. O desafio encontrado no Arcano da Lua acontece porque é o momento onde a gente se depara com clareza de que a vida não tem clareza, de que nem sempre as coisas são explicáveis, de que nem sempre as coisas são claras e de que nem tudo tem resposta. Esse é um dos grandes desafios que todos nós passamos. Por mais que a gente tente rotular o que a gente está passando, por mais que a gente tente compreender tudo que a nossa vida está nos indicando, muitas vezes a resposta que encontraremos será ainda vaga. Essa é a Lua. Esse é o Arcano da Lua. O Arcano da Lua foi ilustrado aqui pela deusa Ártemis. Para a mitologia grega, Ártemis é a deusa lunar, é a deusa da caça. Aqui nós vemos Ártemis descendo dos céus, com a lua cheia atrás dela, representando a sua própria aura. Ela carrega consigo arco e flecha, como uma deusa da caça, e abaixo dela alguns animais. Os animais aliados a ela e os animais dos quais ela ainda precisa se conectar com eles. Ártemis é considerada uma deusa protetora dos animais. Então, por que ela é considerada também uma deusa da caça? Nesse caso, nós vamos dizer que Ártemis é aquela que caça a nossa identidade verdadeira. O Arcano da Lua vai representar o momento onde a gente volta a entrar em contato com questões na nossa vida, questões interiores que foram perdidas, questões que ficaram sem ser nomeadas, sem ser abraçadas, aquelas partes nossas
que foram deixadas de lado e que, justamente por terem sido deixadas de lado, elas foram para o profundo do inconsciente. Elas foram para a floresta, elas foram para a mata densa, aonde a luz não alcança. Então o arcano da lua vai representar um momento onde a gente começa a se conectar verdadeiramente com a alma. A alma aqui, ela aparece como aquela função que nos guia, mas nos guia a partir da luz da lua. Uma luz pálida, uma luz que não tem clareza total, uma luz que nos mostra o caminho, mas não necessariamente nos dá clareza e nem certeza. O arcano da lua, ele vai nos dizer e nos lembrar que muito do que nós entrarmos em contato durante o nosso caminhar não será facilmente explicado, muitas vezes de forma alguma. A forma como nós compreenderemos algumas coisas no nosso caminho será muitas vezes a partir da intuição, da emoção e do silêncio. Se você for tentar racionalizar tudo, as palavras não serão sempre suficientes. Então, o que você sente diante de uma situação muitas vezes te dirá muito mais do que qualquer outra palavra. Esse é o arcano da lua. Porém, justamente por conta da gente não conseguir nomear todas as coisas, a gente não consegue ter certeza. E quando a gente não tem certeza, a dúvida caminha junto ao nosso lado. O arcano da lua, vindo da estrela, é o momento onde a nossa fé é realmente testada. Aqui nós não temos certeza de nada, aqui nós não sabemos mais o que é bom ou o que é ruim, aqui a gente não tem nenhuma indicação de que estamos no caminho certo. Aqui simplesmente nós ficamos muitas vezes perdidos diante do cenário que a vida nos coloca. Então, quando você entra numa relação e você não sabe por que você está ali, você sente algo que você não consegue nomear, você gosta da pessoa, mas ao mesmo tempo alguma coisa te diz que aquela relação não é boa para você, mas você não consegue ter certeza, você não consegue encontrar o porquê disso. Tudo isso é o arcano da lua. Tudo isso vai indicar questões emocionais profundas que vêm à tona para que você as sinta, para que você tente nomear o que você está sentindo e para que com isso você consiga ter um pouco mais de clareza do que você está passando. Mas ainda assim, a dúvida estará no meio, a confusão estará junto. Então, como deusa da caça, Ártemis é aquela que caça os nossos medos. Porque se nós não formos para essa mata densa caçar o que nos sabota, eles continuarão nos sabotando. Então, se você tem um sonho, mas você tem um medo junto a esse sonho, se você não for atrás dele para caçá-lo, ele continuará te reprimindo, ele continuará fazendo com que você se sinta inibido e com isso você não se realiza. Só que a ideia aqui não é caçar simplesmente para destruir esse medo, por exemplo. A ideia é caçar o medo para poder ouvir o que ele tem a te dizer. Às vezes é um medo que foi instalado lá na infância, quando te fizeram sentir que você não era capaz, que era melhor você ficar no familiar, no conhecido, mas que ele tomou forma dentro de você e que tudo que você tenta fazer depois, quando adulto, não dá certo porque o medo está ali presente. O arcano da lua nos lembra que o nosso sistema interno, ele vai criando personagens autônomos que, se a gente não dá voz e ouvido a eles, a gente fica parcialmente em movimento pela vida. Essas partes precisam ser integradas. Para isso, silêncio e aprofundamento, mas nem sempre com clareza. O arcano da lua, ele representa os símbolos. Por exemplo, lá no arcano 2, na alta sacerdotisa, a gente encontrou aquela que protege o véu do inconsciente.
Então a alta sacerdotisa ela vai ser aquela que representa todo o oceano que nos cerca, tudo que é invisível que nos cerca. O arcano da lua já vai representar os símbolos contidos nesse oceano que nos cerca. O que são esses símbolos? O objetivo nosso aqui é desenvolver uma linguagem e uma visão simbólica da vida também. O que eu quero dizer? Se você entra num novo trabalho, por exemplo, aquelas pessoas das quais você passará a conviver não são apenas mais pessoas que apareceram na sua vida. Se você desenvolve um olhar simbólico, você vai buscar entender por trás do que aquelas pessoas representam. Então, um colega de trabalho deixa de ser apenas um colega de trabalho e passa a ser um personagem que está te ensinando sobre você mesmo. Isso é desenvolver uma linguagem simbólica da vida. Parece complexo, talvez realmente seja complexo, mas da mesma forma como você desenvolve um idioma, por exemplo, você consegue desenvolver aos poucos uma interpretação simbólica da vida. Então, se você passa por uma situação que te desperta uma raiva muito profunda, aquilo foi um símbolo ativado. Geralmente essas situações a gente vai trabalhando numa terapia, a gente vai trabalhando num diálogo interno, na nossa escrita. E outra forma também, principalmente como o arcano da lua se apresenta na nossa vida, é a partir dos sonhos. Aqui é importante dar uma ênfase muito forte aos nossos sonhos, porque eles são a fonte de comunicação direta do sagrado com a gente. Porém, você vai me dizer, mas os meus sonhos são tão confusos, os meus sonhos parecem dizer nada com nada, os meus sonhos não têm coerência nenhuma. E justamente esse é o arcano da lua. A gente está falando de confusão e de incerteza para tudo. Então você sonha que está abrindo uma porta, essa porta te leva a um prédio, mas na verdade você está descendo uma escada, ao mesmo tempo você não está descendo, você está na verdade subindo, e os sonhos vai trazendo essa confusão toda. Essa é a lua. Esses são os símbolos. Então quando um sonho se manifesta na sua vida, na sua noite, na sua madrugada, ali tem uma mensagem contida. É uma mensagem simbólica, não literal, jamais literal, mas a partir de cada símbolo trazido pelo sonho, ele está contando e está te trazendo uma mensagem. Porém, mais uma vez dizendo, não é clara. E é aqui, nesse momento, onde a gente encontra a incerteza que o sagrado também representa. Ele vai se comunicar, mas ele nem sempre vai permitir com que nós tenhamos clareza sobre a comunicação. Esse é o caminho da alma. Essa é a noite escura da alma que a gente vai passando. Então, nosso objetivo é caminhar pela noite da alma, a partir da luz da lua, que não é clara e nem nos dá certeza, porque no fim de tudo a gente tende a encontrar o sol. Mas antes disso, contido junto ao arcano da lua, nós encontramos o número 9. O arcano da lua é o número 18, 1 mais 8, 9. O 9 nos leva ao eremita. O eremita é o arcano 9. Então, junto do arcano da lua, nós encontramos oculto o eremita. Lá no eremita, a gente entendeu que nós vamos pegar a nossa lanterna, entrarmos na caverna para poder fazer uma análise de quem a gente é, do que a gente precisa aprender, do que a gente precisa eliminar. De alguma forma a gente vai se purificar, se nomear o que eu sou, o que eu não sou, o que eu manifesto, o que eu preciso aprender. Isso é o eremita. Porém, à medida que a gente vai avançando na nossa caverna interior, a gente consegue até ver em volta da nossa luz. Porém, a caverna vai se tornando cada vez mais ampla. Essa amplitude vai representar o arcano da lua. Você consegue ver ao seu redor, mas no alto da caverna, no profundo da caverna, você já não consegue ver. É o momento onde você vai se guiar pelas suas emoções, pela sua intuição. Algo te diz que a resposta é essa, mas você não tem certeza.
E aí você vai tentando nomear aos poucos o que você é, o que você sente, e tudo isso é uma jornada de vida. Então, o eremita aqui contido junto do arcano da lua vai representar que na estrela a gente traz a nossa fé renovada, aquela fé que é incerta muitas vezes. Então aqui a gente transforma essa fé, a gente coloca ela dentro da nossa lanterna, da nossa consciência e navega pela escuridão que a vida pode ser às vezes. Esse é o arcano da lua. Ele é confuso e justamente por ser confuso, quando ele sai numa tiragem, indica que existem situações ao seu redor que você não tem clareza total e que você pode até buscar analisá-las, mas o objetivo não é necessariamente entender tudo, e simplesmente aceitar que você está atravessando um túnel escuro. E aí sim, à medida que a gente atravessa esse túnel, a gente chega do outro lado, aonde a gente vê a luz do sol. E esse é o arcano seguinte.